E aí pessoal, hoje é dia de unboxing e eu tô abrindo essa caixa aqui com alguns mangás que eu já comprei tem um tempo, acho que tem mais de um mês e é de uma coleção que eu tava muito ansioso para poder tê-la e eu finalmente vou ter a chance de completar. Com esses mangás também tem um que eu comecei a coleção recentemente e já tô bem adiantado. Eu tenho um pouco mais de um mês que eu comprei até um certo volume. E vamos ver como é que tá aqui os mangás, como chegaram. E eu tô bem feliz, tô bem ansioso para poder mostrar aqui para vocês. Bom, como vocês podem ver, Monster. Monster é uma obra de Naoki Urasawa. Naoki Urasawa dispensa comentários, né? É um dos maiores mangakas de todo o Japão. Fez muito sucesso com Pluto, com 20th Century Boys, entre outros. E esse mangá eu já venho colecionando ele tem um tempo. Eu comecei ele lá em 2020, 2021 por aí. E assim que saiu o volume 1, eu já comecei a comprar. Só que eu dei uma pausa nas compras ali entre o volume 4 e o 5. Eu estava focado em outras leituras, né? E resolvi dar uma pausa. Me arrependo bastante de não ter completado logo, porque assim que eu li o volume 2, eu. Aliás, eu terminei o volume 1 e já estava completamente fissurado dessa obra. E sobre os volumes, eles são capa duras, com sobrecapa. Logo logo eu vou mostrar pra vocês. E eu só li até o volume 2. Ainda não li o 3 nem o 4. Mas assim que eu tiver um tempinho, eu vou poder dar continuidade. Vou ler desde o início. E falando um pouco mais da edição. Capa dura, né? Continua muito impecável essa edição. Belíssima. Vale cada centavo. Não é barato, mas a gente consegue com promoções, né? E agora eu vou mostrar a edição de Bleach que eu comprei também, volume 9. Muito ansioso para também ler essa obra, ainda não tive a oportunidade de começar, mas assim que eu der início, eu boto aqui no canal, beleza? Bom, agora falando um pouco mais da obra de Monster, é uma história um pouco ritmo mais lento, né? Que a gente acaba acompanhando pela perspectiva do protagonista, que acontece uma certa tragédia na vida dele que muda completamente o ritmo da vida dele. É um mangá que tem muita tensão, é um drama, mistério, suspense e é para adultos. Eu não recomendaria esse mangá para crianças. E acredito que até os jovenzinhos de hoje em dia não gostariam muito dessa obra. Os personagens são bem profundos, especialmente o protagonista, o antagonista. Tem um mistério muito grande envolvendo eles. E Urasawa é mestre, né? Não tenho o que dizer. Bom, falando um pouco mais da edição em si, a Panini caprichou muito nesse mangá. Foi numa época em que ela fazia ainda mangás de capa dura. Eu não lembro exatamente agora se ela continua fazendo mangás de capa dura. Eu acredito que não. Qualquer coisa coloque no comentário se eu estiver errado, mas ela parou com mangás em capa dura por conta talvez do custo, que ficaria muito caro, mas na época ela fazia mangás de capa dura como Dragon Ball, como Monster,
E eu só lembro desses, mas eu acredito que tenha mais. Então era numa época que ela fazia mangás de capa dura com papel de alta gramatura, impressão belíssima, folheamento também impecável. E essa que a gente chama de sobrecapa ou jacket, dá todo um charme maior pro volume. Eu não mostro mais, eu não mostro aqui nesse vídeo, mas a capa dele sem a sobrecapa também é muito bonita, dá aquele aspecto mesmo de volume sério, sabe? A edição muito séria, muito sóbria. E não, ao meu ver, essa sobrecapa ela dá um ar de mistério, de uma coisa que a gente não sabe exatamente ao certo, são vários quadros. Todo volume vem também com essas. Não são bem marca-páginas, eles são mais uns postais. E esses postais, eu já mostrei aqui no volume 9, eles vêm todos os volumes, e no volume 9 ele vem com uma espécie de carta que a gente coloca todos eles dentro. Eu achei bem bacana, bem positivo pelo lado da Panini de agradar os fãs dessa forma, né? Com uma obra tão genial quanto Monster. E esse carinho todo que eles deram para essa edição. E cara, é sempre bom receber mangás que a gente gosta tanto, como Monster, Bleach, que eu já mencionei, que eu vou mostrar daqui a pouco. Monster tem aquela pegada mais adulta e Bleach um pouco mais shonen, né? E eu gosto sempre de estar fazendo essa mescla entre algo sério, algo mais descontraído. Apesar de eu não ter lido Bleach ainda, eu já acho que, por conta de ser shonen, é mais divertido, é mais do lado do da comédia. É um pouco mais longo do que Monster. Monster só tem 9 edições, Bleach tem 26. Então são bastante volumes, bastante história. Monster é algo mais fechadinho, mais contido. Por enquanto, Monster está no meu top mangás preferidos de todos os tempos. Eu não posso dizer que sou um grande leitor de mangás. Eu comecei recentemente, mas Monster para mim vai ficar sempre ali como a maior obra de todos os tempos em relação aos mangás. Bom, e esse Bleach volume 9 avulso aqui, aleatório, nessa caixa, com essa coleção quase completa, né? Bom, é porque eu também tô fazendo a coleção de Bleach, tá? Eu já comprei 11 volumes. Eu comprei 11 volumes, já estão todos aqui em casa. Depois vocês coloquem no comentário se vocês querem mais saber da minha coleção de Bleach. E também se querem saber da minha coleção de Monster. Bleach, eu tô fazendo a coleção aos poucos. Como eu já mencionei, são muitos volumes. E eu sempre estive curioso para ler Bleach por conta do hype, né? Sempre está no hype. Essa obra nunca saiu do top mangás também, junto com Naruto, Dragon Ball. Ela sempre esteve lá. Eu não vou, eu confesso a vocês que Bleach sempre me deu eu sempre tive preguiça de ver o anime por conta de ser muitos episódios, tem alguns fillers, então acaba que me dá um pouco de preguiça. Então eu resolvi partir pro mangá porque é certeza que eu vou ler. A leitura acaba sendo um pouco mais dinâmica, então fica menos maçante. E cara, Bleach, pelo que eu conheço, é uma obra muito boa. Eu conheço pouco, né? Mas conheço o Ichigo, conheço o Arrancars, o Kyoha. Bem, conheço pouco, né? Mas eu tenho alguma noção do que seja. E cara, essa edição, falando um pouco mais da edição, essa edição é fantástica também. Ela se assemelha muito ao One Piece 3 em 1. E uma edição muito bacana.
firme, boa qualidade, passada de folhas também muito bacana para os mangás de hoje em dia, né? Que nós temos passado por uma época um pouco ruim em relação à qualidade dos mangás. Esse mangá aqui tá muito bom. E eu quero saber se um pouco mais de vocês, se vocês estão acompanhando esses mangás, se vocês já puderam lê-las, essas obras, tanto Bleach quanto Monster. Quero que vocês comentem aí nos comentários qual é o próximo vídeo que vocês querem que eu faça. Se curtiu, dá um like, tá? Eu agradeço muito. E se inscreva no canal. E até logo, galera. Valeu, falou, fui.